Isso, está gravando, Suzete. Pode contar aí tudo que o Senhor fez e deixa ele te usar. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu vou tentar dar uma resumida, que a gente se empolga e começa a falar muitos detalhes. Eu vou pular alguns detalhes. Se alguém não entender, me pergunta como aconteceu. Início de dezembro, eu fui a São Paulo. Eu estava em contato com uma pessoa lá de São Paulo desde 2018, quando eu fui num congresso, que foi anunciado até na nossa igreja, o congresso do Remi, e aí eu, na época era do PG, da Leão de Judá, a pessoa até faleceu agora, a gente combinou uma turma de ir e não fomos. A turma não foi, só eu que fui para lá. E aí, de lá para cá, eu fiquei em contato com uma pessoa que me recebeu lá, que ficou andando comigo, né, porque eu não conhecia o local e tal. Bom, para resumir, para chegar logo nos dias de hoje, eu voltei lá, a gente conversando desde 2018 para cá, aí acertamos que eu ia voltar lá agora em dezembro. E fui com Deus para lá. E aí eu estava andando com ela de carro, eu estava lá em Jabaquara, eu não conheço bem São Paulo. E em dado momento eu falei para ela, nossa, eu estou sentindo uma força grande, uma coisa tão gostosa aqui. E eu perguntei para ela assim, onde é aquela igreja que aconteceu o congresso? Porque eu só fui nessa igreja para participar desse congresso. E nunca, não sabia nem para que lado ficava. Ela falou para mim, a gente está atrás da igreja. Eu falei, meu Deus. Aí ela foi, passou na porta da igreja, e eu cheguei num domingo, e no domingo seguinte eu iria com ela ao culto à noite. E assim, quando chegou no domingo, esse dia que eu passei lá atrás da igreja, era um dia de semana que a gente estava andando, ela estava andando comigo lá em São Paulo. E aí, no domingo que eu cheguei na igreja, eu estou antecipando, tá, gente, para não me perder muito em detalhe. Lá na hora da oração, aquela oração final, né, que os pastores fazem para abençoar a gente ir para nossa casa, levando unção para os nossos familiares, eu fui, meio que fechei assim os olhos e estava lá orando e vi alguns pastores se movimentando nos corredores da igreja, né? E colocando a mão, né, assim, nas pessoas que estavam ali orando e tal. Eu que meio de olhos fechados e tal, orando, vi aquela pessoa vindo e aí tocou em mim. E aí o Espírito Santo pediu que eu entregasse uma mensagem a ela. E eu falei assim, eu, eu não sei se vocês também são assim, eu acredito que sim, que a gente, sempre que o Espírito Santo fala com a gente fica assim, em dúvida, né? Ainda mais quando manda entregar alguma coisa para alguém que você não conhece, você não tem intimidade nenhuma. E ela passou rapidamente, eu estava nesse sentido, ela tocou aqui no meu braço, mas assim, orando, ela não tocou para falar comigo. E aí o Espírito Santo falou, diz para ela que ainda não acabou. Aí eu falei, como assim? E continuei lá com a minha mãozinha, né, orando, e ela já tinha passado, e eu lá negociando com ela. Eu falei, não, ela não me conhece, não sabe de onde eu vim. E fiquei lá na oração, falei, não tem a menor condição de eu voltar, de eu ir atrás, não sei quem é e tal. E aí, o Espírito Santo, vocês sabem que ele é pontual e completo. O que aconteceu? Essa pessoa foi até lá onde tinha que ir e voltou. Essa pastora, né? Não é essa pessoa, é essa pastora. E voltou e tocou novamente no meu braço, e o Espírito Santo me perguntou, e aí? E agora? Eu falei, agora eu vou entregar, né? Ela me tocou de novo, passando de onde ela tinha vindo no sentido do altar para fora, né? E foi até onde tinha que ir, voltou e novamente me tocou. E eu falei para ela, o Espírito Santo está pedindo para eu dizer para você que ainda não acabou. E ela estatalou os olhos assim, parada na minha frente, olhando para mim, assim, e eu sem saber o que fazer, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Mas tudo certo, ela seguiu lá, deu aquela parada assim, rápido, que você fica querendo que acabe logo o tempo, rápido para você sair daquela situação, e ela foi, seguiu, e graças a Deus era a oração final, e a pessoa, né, que estava me hospedando lá e que é voluntária na igreja, terminou lá a oração, me catou
pastor logo me botou dentro do carro e, ai, que alívio. Fui eu embora para casa onde eu estava hospedada. Só que essa pastora entrou em contato com essa voluntária, Ana, o nome dela, Ana Maria, o nome dela, e entrou em contato e pediu o meu telefone. E aí, essa Ana Maria, no dia seguinte, falou comigo: olha, a pastora Dona Fulana, tá? Ela quer seu telefone. Aí eu fui, arregalei o olho e falei para ela: você, o que que houve? E ela falou assim: não sei, ela não falou, ela só pediu o teu telefone, porque viu que você era nova na igreja, quer saber como é que foi a recepção, tá, tá, tá. Aí eu, tá, mas ela já tinha dado meu telefone. E já tinha entrado, inclusive, mensagem dessa pastora no meu telefone, só que como não constava na minha agenda, estava lá um número. No final do dia, eu fui lá, olhei e ela pegou e falou assim: aquilo que você falou ontem para mim tem tudo a ver. Aí eu falei: olha, na verdade, eu não lembrava mais o que era e eu só falei só a frase. Na verdade, essa mensagem chegou para mim à tarde, chegou uma arte, eu até já mandei para a pastora Lília, e eu não lembrava direito o que era, eu só falei para a senhora pastora que ainda não acabou. Ela falou: então me manda tudo. Eu falei: mando. Mandei para ela tudo que era e ela pegou e falou assim: e tem tudo a ver comigo, tudo a ver com a situação que eu estou passando. Agora, eu queria que vocês lembrassem que eu nunca tive contato com essa pastora, eu não conhecia essa pastora, nunca tinha falado com ela antes. E aí eu peguei e mandei para ela, falou que tinha tudo a ver. Isso domingo posterior que cheguei. No outro domingo, no meio da semana, ela foi, entrou em contato comigo, mandou mensagem para mim e falou: olha, eu estou indo com meu marido ver um imóvel e eu preciso que você ore para mim, para ver. Eu preciso de uma palavra. Foi exatamente como ela mandou hoje, de novo, o áudio para mim. Aí eu peguei, aí eu fiquei, gente, um pouco assim chateada, eu fiquei meio irritada, sabe? Porque eu falei: meu Deus, como é que pode essa pessoa não me conhece e me dar uma responsabilidade dessa? Ela queria que eu dissesse para ela se era para ela fechar o negócio ou não. E eu fiquei muito nervosa. Eu falei: meu Deus, como é que pode isso? Como é que eu vou fazer? A gente esquece, né, que não somos nós. E é o Espírito Santo de Deus, o Senhor, que está usando a gente. E aí, na hora em que vem para a gente, por causa do ego, por causa da sociedade, por causa da vontade de se fazer acreditar, a gente se coloca na frente. E eu fiquei assim, meio irritada. Ouvi 2 vezes o áudio dela, já no final do dia, já estava lá não sei quanto tempo. E aí, na segunda vez que eu estava ouvindo, o Espírito Santo veio e falou comigo de novo. Diz para ela que ela vai ver alguma coisa lá dentro e o que ela vê lá dentro é que é a resposta se ela vai ficar ou não. Eu fiz o quê? Entreguei de novo. Entreguei para ela. Falei: olha, eu estava aqui orando, eu vi pedir desculpa por não ter atendido cedo o áudio, e ouvi, né, o áudio essas 2 vezes. Na segunda vez, eu falei para ela: olha, eu não sei, a senhora não conversou comigo, a gente não se conhece, nós não somos amigas, eu não sei o que, é que a senhora vai ver e nem o que, é que a senhora quer. Mas a mensagem que eu tenho aqui para a senhora é que dentro do local que a senhora vai, lá dentro está a resposta. É lá dentro que a senhora vai entender, vai ter essa resposta. E mais uma vez, falei: ai, missão cumprida, não sabia do que se tratava, também não estava interessada, gente, na boa, né? Porque depois eu vinha mesmo embora para minha casa e estava tudo certo. E aí, isso, né? Terceiro domingo já, porque no primeiro eu cheguei, no segundo tive esse primeiro contato, aí nesse terceiro domingo, tá. Aí no meio da semana ela foi, pediu a arte e pediu que eu orasse, foram no sábado, que antecedia o meu terceiro domingo. Foram no sábado, fecharam esse negócio. Quando chegou no domingo, que eu fui para a igreja, ela já estava lá falando com várias pessoas, feliz da vida, e que tinha fechado o negócio, ela e o marido estavam felizes da vida e tal. E eu não tinha comentado nada com a pessoa que estava me hospedando, por uma questão de ética, de descrição e tal. Aí ela foi e me chamou. Falou: olha, deu tudo certo, foi aquilo mesmo que você falou. Bom, vocês estão perguntando o que que é. Hoje veio a resposta. E eu chorei muito hoje, gente, eu chorei demais, porque o Espírito Santo, assim,
ele mira uma pessoa, independente de se essa pessoa, a função que ela tenha na igreja, a coligação, as proximidades. Hoje, quando eu saí do secreto, eu sempre tiro o som do telefone, e quando saio do secreto, vou ver o que entrou de mensagem. Tinham 2 ou 3 mensagens dela. Numa delas, ela dizia: olha, eu vou orar pelo meu marido, meu marido vai ministrar esse domingo, e eu no próximo domingo estou contando com a sua oração. E eu preciso dizer para você uma coisa que você não sabia. Eu vim do Paraná, depois eu vou mandar para a pastora Lilian, ela vai depois testificar para vocês. Eu vim do Paraná, ela veio de mudança do Paraná para São Paulo e não trouxe a mudança, porque ia ficar muito dispendioso, ela não trouxe. E estava morando muito longe da igreja, ela e o marido. E precisavam encontrar algum lugar aqui mobiliado para poder alugar e ficar mais próximo da igreja, né? E o negócio que ela queria e a resposta que ela estava esperando era exatamente se ela, porque ela estava vendo muitos apartamentos, muitos locais e tal, e ela queria realmente a resposta, se aquele que ela ia naquele final de semana era o certo. E o que o Espírito Santo me falou, eu sem saber de nada, ela vai saber lá dentro do local, ou seja, o que era lá dentro do local? O apartamento todo mobiliado. Eu hoje caí num choro aqui terrível, chorei muito, porque hoje que ela falou isso para mim, que ela estava de mudança, né, lá para São Paulo, eu já estou de volta para casa, eu já estou no Rio de novo, e que a mudança dela tinha ficado lá, e que ela precisava, né, e foi assim, sensacional. E engraçado que ontem eu entrei em contato com a pastora Línia para falar para ela de um depoimento que eu queria muito tempo dar, não vou dar o spoiler, pode deixar, pastora Línia. E ela falou: não, Su, esse você vai deixar para mais adiante, porque eu vou fazer um trabalho com vocês, blá, blá, blá. Você vai falar esse que aconteceu agora recentemente. E a sensibilidade dela, porque o Espírito Santo trabalhou com ela, a pastora Lília, trabalhou com a pastora Marcela e trabalhou comigo. Entendeu? Porque o que ele fez? Ela ontem chancelou, não, você vai falar desse depoimento de dezembro. Hoje de manhã, essa pastora me contou que era um apartamento que ela estava procurando mobiliado, eu não sabia de nada. E assim, eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Hoje eu vou dar esse depoimento e hoje tudo, os pontos se ligaram, né? Então, eu quero nesse momento dizer para vocês que, assim, acreditem. Claro, a gente sempre fala que acredita em Deus, a gente acredita no Espírito Santo, a gente acredita, é verdade, mas não duvidar, não duvidar e entregar, porque se o Espírito Santo de Deus falou, é aquilo, não tem que ter dúvida, não tem que questionar, não tem que ficar pensando se é isso mesmo. E o áudio que ela mandou hoje, ela está feliz da vida, falou que assinou o contrato no dia 31 e que eles vão entregar a chave para ela, se eu não me engano, no próximo sábado, já não lembro mais, porque quando eu ouvi, eu fiquei tão... Joguei meu joelho no chão, comecei a orar, falei, gente, que coisa boa. Então, a pastora Lília pediu para eu partilhar com vocês, eu estou partilhando porque foi, assim, muito forte. Eu passei, assim, bem rápido, tá, gente? Que é para não comer muito tempo, mas foi, assim, muito forte. E ela falou comigo, olha, você veio aqui para São Paulo para trazer essa chave para mim. Você veio aqui para São Paulo? Não, e vocês não sabem. Quando ela me pediu para fazer a oração, eu dei para ela o que eu ia orar na Bíblia, se eu não me engano, foi Mateus. Eu acho que isso eu não mandei para a pastora Liliana. E botei uma chave, gente. Eu coloquei uma chave. Eu mandei essa arte para a senhora, pastora? Não. Eu botei uma chave lá. E hoje, quando ela falou, vou pegar as chaves, eu corri lá na página, né? Que eu estava tendo contato com ela em dezembro, para ver, e lá tá. Se eu não me engano, era Mateus, não sei se 6:33, mas era assim, era Mateus. Que eu ia orar e falei para ela, ó, a partir de 11 horas desse dia que ela pediu para orar, eu vou orar, que era para no sábado ela ter êxito. Então, eu estou muito, assim, muito mexida, ainda estou bem emocionada, estou muito, assim, emocionada,
porque é uma confiança, né, do Espírito Santo com a gente, né? Ele chamou você ali para a responsabilidade. Você acredita mesmo quando você vai para o secreto, quando você ora, quando você fala para Deus que você está em obediência, quando você entrega seu jejum, é isso mesmo? Então vamos lá. Eu posso contar contigo, né? Então eu fiquei assim muito feliz hoje por ter fechado, né, dos pontos que estariam soltos, né, e por ter sido convidada para participar desse evento que para mim foi grandioso. E dizer para vocês, gente, acreditem, todas nós somos capazes, todas nós somos usadas, e eu creio, gente, esse nosso encontro semanal, gente, acredita, acredita, daqui saem coisas maravilhosas. Essas orações, essas palavras que são dispensadas aqui, elas nos alimentam até a próxima semana. Então, por favor, acreditem. Obrigada, pastora, pela oportunidade. Acho que foi tudo, acho que eu não pulei nada, não. Tá, deixa eu só parar aqui. Peraí. Mas antes de eu parar, gente, vocês... sabe por que eu também pedi para a Suzete contar? Porque quantas vezes a gente tem medo de se deixar ser usada por Deus. E eu falo por mim, para não quero aparecer, mas olha, sabe, se você percebe uma direção do Espírito, deixe-se ser guiada e ser usada por ele. Às vezes, uma palavra, não é sair, eu vou começar a falar um monte de coisa da minha cabeça, que eu acho, não, mas se você sabe que o Espírito Santo está te impulsionando, não tale. Às vezes, essa palavra que vai ser liberada é tudo que uma outra pessoa está precisando ouvir. Né? E achei interessante quando eu tinha até pensado nisso, e a Suzete falou que a pastora lá falou, né? Olha, você veio, Deus te trouxe aqui para falar comigo. E sabe, eu creio nisso, porque às vezes Deus sabe a forma como a gente precisa ouvir, ou assim, o horário, o jeito, ele sabe. Então, assim, não se prenda. Sabe, Marcos 16, 17, 18 fala assim, olha, estes sinais seguirão aos que creem. Então, não está falando, esses sinais seguirão aos pastores, aos diáconos, aos presbíteros, aos bispos, não, aos que creem. Então, é para todos nós que cremos. Né? Em meu nome, é no nome de Jesus, quem faz a obra é Ele, quem opera é Ele. Em meu nome, expelirão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ou seja, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Guarda isso, eu já falei isso várias vezes. Nós estamos aqui como representantes de Cristo. A gente não está aqui só, eu estou aqui passando tempo, tem nada para fazer. Não, a gente está aqui como nós somos representantes dele aqui nessa terra. A tua boca é boca de Deus nessa terra. As tuas mãos são as mãos de Deus. Os teus braços, eles são, sabe, os braços de Deus para abraçar alguém que está precisando. Como eu falei, a tua boca, ela libera palavras de Deus, de dizer o que Deus disse. Então, se deixe ser usada por Deus. Se a Suzete tivesse, não, eu não vou falar nada, não vou falar. Gente, eu creio que Deus levantaria uma outra pessoa para poder falar com a filha dele. Eu creio nisso. Mas a Suzete teria perdido essa bênção, porque ela também foi abençoada. E ela deixou isso aqui claro, ela está até fazendo sinal de positivo, mas ela revelou isso, e a gente vê isso na alegria, conforme ela fala. Ela foi esse canal que o Espírito Santo usou, mas ela foi também abençoada. Então, não se cale, deixe-se ser usada pelo Espírito Santo. Deixa eu interromper aqui essa primeira gravação. Espera aí. Não, na verdade, nem vou interromper, não, eu vou continuar. E assim, Thaisa, você vai ouvir pela terceira vez, mas eu vou
trazer aqui para vocês rapidamente o que eu falei ontem lá na igreja, que são coisas tão simples. São coisas... deixa eu só liberar aqui. São coisas tão simples que eu compartilhei ontem lá na igreja. Mas se nós pegarmos e colocarmos em prática, elas se tornam chaves espirituais na nossa vida. E foi o que me levantou, né, pastora? Então, assim, funciona. Que ele levantou. Eu vi a primeira, ontem eu fui, pratiquei hoje, consegui. Então, assim, saí de uma depressão, porque isso também para mim é um testemunho. Foi numa hora que eu nem esperava, abri na live, a senhora estava falando, e desde aquele dia eu não parei e tenho feito o que a senhora, né, colocou lá na listagem na live, falou ontem, então reforçou ontem, então hoje também vamos reforçar. A palavra de Deus é viva. E a palavra dele é viva. Eu posso ouvir a mesma coisa sempre, mas sempre vai ter algo diferente, porque ele é um Deus vivo. E assim, gente, porque a gente ontem, eu falei lá, se eu pudesse dar um nome, seria uma fé inabalável, uma fé fortificada, ou uma fé inabalável. Porque se a gente perguntar para todo mundo, você tem fé? Tenho. Você acredita em Deus? Acredito. Olha, serão poucas as pessoas, até existem, mas serão poucas as pessoas que vão falar, não, eu não acredito em Deus. A grande maioria vai falar, eu acredito. E, gente, é o que eu sempre falo, fé por fé, todo mundo tem fé, porque todo mundo acredita em alguma coisa, todo mundo acredita, uns acreditam que em imagens, outros acreditam em coisas místicas, outros acreditam, não, eu sou meu Deus, eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu sou o suficiente, eu sou o que eu preciso. Outros acreditam, os ateus, até mesmo eles acreditam o quê? Que Deus não existe, ou seja, a fé deles está pautada em que Deus não existe e eles caminham por isso. Não existe Deus. Então, ter fé, dizer que eu tenho fé, todo mundo tem. Todo mundo acredita em alguma coisa, porque ter fé é acreditar em alguma coisa, é confiar em alguma coisa. O que nós precisamos é ter a fé do tipo de Deus. E que fé é essa? É a fé que está firmada na palavra. É a fé em que está firmada nessa palavra que é luz para o meu caminho, que é lâmpada para os meus pés. E caminhar por isso, eu também falei ontem, e eu tenho falado isso direto nesse início de ano, a nossa vida, a vida cristã, a vida com Deus, eu quero ter uma vida com Deus mesmo, não é assim, sabe, aquela brincadeirinha, eu sou evangélica, mas, e pronto, eu sou evangélica e vou de vez em quando na igreja, não, Deus não nos chamou para sermos evangélicos, o bispo está falando sobre isso, ele nos chamou para sermos discípulos, e discípulo, ele é imitador, e a gente não tem que ter medo disso, não, e porque às vezes a gente tem medo disso, não olha para mim, não olha para mim, não olha para mim, não, porque olha só para Jesus, como assim? As pessoas, Jesus não vai voltar aqui em carne e osso, ele já veio, quando ele voltar agora vai ser para buscar a sua igreja, então esse mundo lá fora vai ver sim Jesus através da minha e da sua vida. Então, eles vão olhar para a gente mesmo. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa ousadia de falar, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pode olhar para mim, pode imitar o que eu estou fazendo, porque, na verdade, eu estou imitando aquele que é perfeito, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Mas, olha só, na verdade, ele é o perfeito, ele é o original, eu estou imitando. Mas você pode olhar para mim porque eu estou imitando ele, mas se eu errar, se eu cair, porque eu não sou perfeito, ele é perfeito, ainda assim, continua olhando também para ele, firmemente, para o autor e consumador da tua fé, mas olha para mim no sentido de que eu vou correr para os braços daquele que é perfeito e vou falar, Senhor, eu errei. Eu me reposiciona e a partir daí eu vou continuar olhando firmemente para ele. Gente, o mundo vai ver Jesus e através da gente. O mundo vai ver Jesus através daquilo que você falar. Ele vai ver Jesus através da forma como você vai agir.
Hoje eu ouvi uma frase que está num livro, uma pessoa me falou, é mais ou menos assim, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir a frase totalmente, mas ela falou mais ou menos assim, que as pessoas elas vão começar a crer no que a gente prega, né? Quando elas virem, elas perceberem que nós nos importamos com elas. Vocês entenderam? Porque às vezes é tão fácil eu falar, eu pregar é tão fácil, gente. Falar, né, que eu quero dizer, falar é tão fácil, mas nós fomos chamados para vivermos como Jesus viveu. E isso passa por nos deixarmos ser usados por Ele, passa por nós termos um olhar de compaixão pelo outro. E é isso para isso que nós fomos chamados. Então, eu vou recapitular aqui aqueles pontos rapidamente que eu falei ontem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto eu estiver aqui falando, se você tem algum pedido de oração, escreve aí no chat, seja para você mesmo ou para orar por alguém. A gente vai ter o nosso momento de oração aqui no final. Sabe, nós estamos aqui, somos irmãs em Cristo, e a gente vai ter aquele momento de oração e de intercessão. Então, se você tem algum pedido, coloca aí no chat, que no final a gente vai estar orando. Escreve aí que a gente, no final, ora por todos eles. Então, olha só, você quer alcançar uma fé de alto nível? Sem dúvidas, sabe? Assim, ser constante, não ser como aquele que pede, tal como a onda do mar, que vai e volta. Não, Tiago fala isso, né? Que a gente não deve ser constante como a onda do mar, assim, que vai e que volta. Não, você quer ter essa fé firme, inabalável, que se mantém constante, a despeito dos desafios que você tem vivido, porque os desafios existem. Eu falei isso outro dia para uma pessoa, já falei uma mensagem sobre isso, quando a gente vai visitar alguém no hospital, que a gente vê que aquela pessoa está ligada a aparelhos, a gente vê lá no monitor, assim, né? Um monte de linhas, assim, de altos e baixos, né? Aqueles monte de riscos, assim, de altos e baixos. E aí eu falei para essa pessoa, assim é a nossa vida. A nossa vida é feita de altos e baixos, de momentos que são maravilhosos, mas de momentos difíceis, né? De momentos em que nós estamos lá no monte, mas de momentos em que nós estamos passando num vale. E a nossa vida é feita disso, e às vezes a gente chega e fala assim, eu não queria ter isso, eu não queria ter essa vida que está aqui, ó, tem altos e baixos, que às vezes está bem, mas daqui a pouco vem um problema, eu não queria isso, eu queria estar constante, o tempo todo constante. E aí eu falo para você, vai nesse aparelho, que está mostrando as curvas da sua vida, dos seus batimentos cardíacos. Quando estabiliza, ou seja, que não tem mais nada, não tem mais nenhum altos e baixos, significa, sabe o quê? Que morreu. Não é assim? Está assim, lá naquele aparelho, para cima e para baixo. Se começar, aquela linha reta, é porque acabou a vida. Agora, uma coisa eu te digo, sejam nos montes ou sejam nos vales, sejam nos momentos de celebração ou nos momentos difíceis, você tem um Deus que não te abandona. Você tem um Deus que fala para você, que diz, olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, independente de como sejam esses dias. Eis que eu sou aquele que eu não te desamparo, eu não te deixarei jamais, não te abandonarei jamais. Ele está o tempo todo com você. Então, você quer ter essa fé inabalável, que vai te manter constante em meio a esses picos da vida? Primeira dica, se você quiser anotar, pode anotar. Conheça a palavra de Deus. Mas conhecer a palavra de Deus não é ouvir dizer, eu ouvi dizer que Deus está comigo todos os dias. Não, eu conheço a palavra. Gente, lá em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nós precisamos dessa palavra enchendo o nosso coração para isso gerar fé nele. Sabe? Então, se encha da palavra de Deus, mergulhe nas Escrituras, busque, medite nessa palavra,
ouça mensagens de pastores conhecidos, de pastores sérios, não precisa ser conhecidos da mídia, não é isso não, de pastores sérios, deixa a palavra de Deus encher o teu coração, estude a Bíblia, medite nas promessas de Deus, medite nessa promessa daquele que é fiel, permita que essa palavra renove a tua mente, sabe, transforme a tua mente, tire os teus pensamentos, muitas vezes influenciados pelas circunstâncias ou influenciados pelos padrões do mundo, e troque por pensamentos completamente dirigidos pela palavra de Deus. Sabe, faça isso. Isso vai te fortalecer. Memorize a palavra. Sabe, decore mesmo, decore, sabe por quê? Porque eu te garanto que vão existir momentos em que você vai precisar disso, e você vai lembrar daquelas palavras que um dia você decorou. Se lembra de Jesus, lá na tentação do deserto, quando o diabo chegou diante dele, o que ele fez? Ele ficou assim, olha só, eu acho que... Não, assim está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Satanás chegou e falou para ele assim, olha, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Na hora, nem só de pão, está escrito, nem só de pão viverá. Quando Satanás chegou e falou assim, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus foi lá direto, olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. Mas como que ele sabia disso? Ele era Deus. Gente, olha só, Jesus era, é e sempre será Deus. Mas quando ele esteve aqui, Filipenses 2, a partir do versículo 5, fala isso. Ele estava aqui como um homem, cheio do Espírito Santo. Lá em Filipenses fala que ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de agir como Deus para estar aqui como um homem cheio do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. Sabe para quê? Também para mostrar para mim e para você que existem, que nós podemos ser, no caso somos só mulheres aqui, nós podemos ser mulheres cheias do Espírito Santo, que se permitem ser dirigidas por Ele, que se permitem ser boca de Deus para abençoar outras pessoas, como o que a Suzete contou, em que ela se permitiu ser usada pelo Espírito Santo para abençoar outras pessoas. Então, memorize esses versículos, deixa eles entrarem no teu coração, gente. Sabe, a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Se ela é a certeza daquilo que se espera e a convicção das coisas que não se veem, porque o literal é isso, eu não estou vendo agora, mas eu já acredito, porque eu sei que quem me prometeu é fiel. Eu sei quem ele é, eu conheço ele, e eu conheço ele como? Através dessa palavra, através dessa meditação, de mergulhar nessa palavra, de ler livros que vêm e sabe, edificam a minha fé. Segunda dicas para você ter essa fé inabalável, ore com fé e intimidade. Você tem liberdade de chegar na palavra, de chegar na presença do teu Pai. O véu foi rasgado. Não existe mais separação entre nós e Deus na cruz. Jesus, quando ele consumou aquela obra, lá fala, o véu se rasgou, aquilo que separava. Não há mais separação. Hoje você pode entrar livremente na presença do Pai. Cheguemos-nos, pois, com ousadia diante do Santo dos Santos. Quando antes do véu se rasgar, lá no Antigo Testamento, somente o sacerdote podia chegar na presença de Deus, mas Jesus, lá em 1 Pedro 2,9, fala que nós somos sacerdócio real. Hoje você pode chegar na presença de Deus, queridos. Sabe, esse versículo, ele fala, sabe o que o original fala? Que o próprio Espírito Santo te pega pela mão e fala, pode vir, porque não há mais nada que impede você de chegar à presença do Pai. Então, queridas, ore com intimidade, ore com
fé, sabe? Rasgue o seu coração diante de Deus. Não tenha vergonha de se rasgar diante dele. Não precisa, mas eu não sei falar bonito. Eu não sei, você não precisa. Você está diante do teu pai. Diante do teu pai, você não precisa fazer cerimônia. É só você abrir os teus lábios e se derramar diante dele. Ore com essa fé e intimidade, mantenha essa vida de oração constante. O apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, o tempo todo, esteja em espírito de oração, mas isso, estar o tempo todo em espírito de oração, eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou lavando roupa, eu estou orando, eu estou fazendo comida, eu estou orando, isso não invalida você ter intencionalmente o seu momento de busca, como a Suzete falou, o meu momento do secreto, de lá, sabe, escolhe na tua casa um cantinho, sabe, não é nada místico não, gente, não é isso não tem nada disso, você pode orar em qualquer lugar, mas escolhe um cantinho, sabe, olha, esse aqui é o meu cantinho onde eu vou me encontrar com o meu Senhor. Vai ser o meu lugar do meu encontro com Ele. Eu vou sentar aqui, eu vou me ajoelhar aqui, e aqui eu vou ler a palavra, eu vou buscar o Senhor, eu vou ser intencional na minha busca, gente. Vale a pena. O Senhor está querendo despertar mulheres que querem ter essa intimidade com Ele. A gente está aí às portas da nossa conferência. Aliás, domingo agora, as inscrições vão estar completamente liberadas no balcão de informações ou no aplicativo, R$10, é só para ajudar a gente ali na confecção de alguma coisa, para abençoar vocês. Sabe, mas vão vir pessoas de fora falar sobre, sabe o que? Sobre a armadura de Cristo. Nós precisamos estar, o tema é esse, revestidas. Nós precisamos estar revestidas dessa armadura, sabe para quê? Para estar entrando aí no quartel-general do inimigo e sendo um instrumento de Deus para arrebatar vidas que estão sendo destruídas por ele. E o Senhor quer usar a mim e a você, mas Ele não nos obriga. Senhor, eu quero ser usada. Eu quero ser discípula. Senhor, eu quero ser um instrumento teu. Eu quero sim, olha, Senhor, você quer saber a verdade? Eu quero sim ter uma vida de aprazimento. Eu quero sim poder passear. Eu quero sim viajar. Eu quero sim ter uma vida assim, mas eu quero muito mais que isso. Eu quero ser um instrumento teu. Sabe por quê, queridas? Em nome de Jesus, eu estou falando isso para vocês aqui. Não estava nem pensando em falar isso, não. Mas estou falando agora porque hoje em dia, e em nome de Jesus, eu não estou pensando em nenhum lugar específico, por favor. Tanto nem vou citar nomes. Mas a gente tem visto, entra na internet para você ver, a gente tem visto um evangelho de coach. Sabe o que é o evangelho de coach? O evangelho de coach é aquilo que é só para você, é só para você, é só para você. O olhar é só para você, só para você, só para você. E não tem um olhar voltado para os outros. E se a gente for ler lá a palavra de Deus em Atos 10:38, fala que Jesus, ele andava fazendo o bem a todos. O olhar dele estava sempre no outro, inclusive quando ele estava na cruz, que ele estava ali. Podia, gente, olha só, eu já fiz tudo, eu já curei, eu já transformei, eu já ressuscitei mortos, eu já fiz tudo por vocês. Agora, dá licença, deixa eu ter aqui o meu momento, que daqui a pouco eu vou estar morrendo por vocês. Deixa eu ter o meu momento. Não, nem nessa hora ele fez isso. Mas quando ele viu, se você ler lá nos evangelhos, você vai ver isso. João... João? Ih, gente, agora fugiu aqui, não era... João, agora fugiu. Maria que estava lá, e João, foi João. Gente, me fugiu agora. Mas ele viu, foi João, o discípulo amado. E estava ali, ele viu Maria e João ali, mesmo ali na cruz, ele virou e falou assim, Maria, mulher naquela época não tinha um sentido assim, ô mulher, pejorativo não, ela é minha querida, minha amada. Mulher, eis aí o teu filho. Porque Maria sabia, gente, que Jesus estava ali para cumprir um propósito. Ela sabia disso, claro que sim. E a gente vê quando o anjo vai apresentar para ela esse plano de Deus, ela faça em mim o teu querer. Ela sabia, ela tinha ouvido o plano. Mas, gente,
era filho dela, tinha nascido dela. Pensa que quem é mãe aqui, mesmo quem não é, a gente vê assim, você imaginar o teu filho sendo escarnecido, morto, crucificado, que dor terrível que ela deve ter sentido. Claro que sim, ela era humana. Mesmo sabendo Jesus falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe, claro que ela estava sentindo uma dor, e Jesus olhou e se compadeceu. Era o filho dela que estava sendo crucificado, e Jesus falou, mulher, eis aí o teu filho. Apontando para João, olha só, está aí o teu filho, aquele que vai cuidar de você, aquele que vai estar caminhando com você. E ele falou para João, quem era João? O discípulo amado, aquele, sabe, se a gente puder trazer para as nossas palavras de hoje, vamos dizer assim, o melhor amigo, aquele que tinha todos os discípulos, tinha aqueles mais chegados, e tinha João. Aquele, sabe, eu acho que a gente poderia chamar do melhor amigo. E ele também devia, claro, está sofrendo. Meu melhor amigo está sendo morto. E aí, mas Jesus, você também não está sozinho. Olha aí, está aí a tua mãe, alguém para cuidar de você. Olha só, gente. Sabe, esse é o evangelho de Cristo, aquele evangelho que olha para o outro, que tem compaixão, que se deixa ser usado. Né? Então, eu estava falando, vem aí a conferência, sabe? Vai lá, faz a sua inscrição. Vamos lá nos revestir da armadura de Cristo para a gente ser usados pelo Senhor. Então, ore com essa fé e intimidade. Terceira coisa, eu estou aqui controlando o horário. Confie no caráter de Deus. Você pode confiar nele, ele é fiel. Fiel fala de alguém que não muda, alguém que é constante. Ontem eu falei isso, é horrível conviver com uma pessoa inconstante. Você nunca sabe como ela vai estar. Se ela vai estar bem, se ela vai estar com raiva, mas uma pessoa constante, uma pessoa fiel, isso traz descanso. Você descansa, você relaxa, vamos dizer assim. Relaxa no sentido, né, dessa confiança. Então, confie no caráter de Deus. Ele não mente, ele só fala a verdade. Ele é fiel, ele é amoroso, ele é poderoso. Você quer uma outra dica? Sabe? Traga à memória aquilo que te traz esperança. Aliás, isso é um versículo que nós somos estimulados a fazer. Né? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Sabe por quê? Porque quando eu começo a trazer à memória aquilo que me dá esperança, e o que me dá esperança, gente? Saber quem ele é e o que ele pode fazer. Saber relembrar a fidelidade dele, relembrar que se ele me livrou há um tempo atrás, ele é poderoso para me livrar de novo. Se ele me curou, ele é poderoso para me curar de novo. Se ele transformou uma situação, ele é poderoso para transformar de novo. Por quê? Porque ele é fiel. Então, confia no caráter dele. Uma outra dica, envolva-se na comunidade, envolva-se na igreja. Se envolva na casa de Deus, sabe? Se doe, sirva, esteja ali. Eu estou aqui para servir. Não interessa em qual ministério, seja dirigida pelo Espírito Santo, mas sirva pessoas servindo a igreja. Se una a pessoas com fé. A gente está aqui hoje à tarde. Quantas outras mulheres, eu não estou aqui em nome de Jesus falando, querendo jogar peso lá em ninguém, que tá, nem isso não. Mas existem tantas outras que muitas não poderiam estar por conta de trabalho, uma série de coisas. Mas tantas outras poderiam. Mas a gente está aqui, a gente é melhor que elas? Claro que não. Nós decidimos, eu vou ser intencional. Eu vou escolher, vou reservar essa parte aqui uma vez por semana para fazer como Maria e estar na presença do Senhor. Sabe, gente, se envolva com pessoas que têm fé, se aproxime dessas pessoas. Eu citei ontem também, quando Jesus foi curar a filha de Jairo, e estava lá aquele ambiente, a menina estava lá morta, lá no quarto, mas na sala estava aquele ambiente de incredulidade, as mulheres rindo, lá quando Jesus falou que ela não estava morta, que ela estava dormindo, aquele ambiente de incredulidade já acabou, não tem mais jeito. E o que Jesus fez? Ele falou, vamos lá, chamou todo mundo? Não, ele chamou os pais e chamou
os 3 discípulos, e ele entrou no quarto, fechou a porta e ficou ali. Sabe o que ele estava fazendo? Protegendo o ambiente de fé. Proteja o seu ambiente de fé. Esteja perto de pessoas que creem, que estão firmadas na palavra. Isso te fortalece. Isso fortalece a tua fé. Uma outra dica: envolva-se, participe também dos cultos convivas, seja online ou seja presencial, EBD, sabe? Tem um monte de coisa que a gente pode se envolver. Nós aqui como mulheres, daqui a pouco vão entrar outras coisas. Eu vou trazer, deixa só passar agora conferência, porque minha cabeça está voltada para lá. Eu quero estar fazendo com vocês, sabe o quê? Para quem quiser também, clube de leitura, vamos disponibilizar livros, a gente vai combinar, a gente vai lendo um capítulo por capítulo e a gente se reúne para conversar. Vamos começar com lives, a gente está fazendo aí até uma vez por mês o Nova Mulher Saudável, que são dicas de saúde, mas que isso é importante. A gente está no culto, a gente tem estudo bíblico, amanhã de manhã é dia, 8 horas da manhã, do nosso estudo bíblico. Gente, sabe, a gente tem ferramentas. Agora, a decisão de participar ou não, de querer mergulhar com Deus, mais e mais em Deus ou não, é individual. E eu convido vocês, sabe, decidam mergulhar aí nessa intimidade com o Senhor. Enfrente as dúvidas com coragem, não tenha medo. Não tenha medo de dizer diante do Senhor: Senhor, eu estou com dúvida, Senhor, eu não sei, eu não estou entendendo. Eu já falei isso algumas vezes, Deus não tem problema com as tuas dúvidas. O que Deus tem problema é com a incredulidade. Porque ter dúvida, Senhor, eu não estou entendendo isso aqui, Pai, eu não estou entendendo como você vai fazer, eu não estou entendendo, mas olha, eu posso não estar entendendo, mas eu creio. Porque você falou e você é fiel, e você tem todo o poder e toda a autoridade. Então, não tenha medo, ele tem problema com a incredulidade. Eu não acredito, eu não creio. E se eu não creio, como que eu vou poder ver o agir de Deus se manifestar na minha vida, se eu não creio que ele pode fazer? Vocês estão entendendo? São coisas tão práticas, gente. É só a gente colocar, né? Colocar em prática, né? Pratique gratidão e adoração. Estou terminando já. Pratique gratidão e adoração. Tenha um coração grato. Sabe? Creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Sabe? O que é isso, Lilian? Todas as coisas cooperam. Às vezes, sim, eu estou passando um momento difícil. Estou lá, como eu falei lá no início, naquele vale. Mas eu creio num Deus que, se eu estou confiando, se eu estou rendida, se eu estou mergulhando nele, eu creio que ele é poderoso para pegar isso e transformar. E eu vou que daqui a pouco isso vai ser, sabe, eu vou ver que ele transformou para o meu bem. Eu já falei outras vezes também, há caminhos que ao homem no sentido genérico, né? Homem ou mulher, parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte. Nosso Deus já está lá na frente. Quantas vezes ele está te livrando, quantas vezes ele está te preservando. Gente, você quer saber de uma coisa? Agora eu lembrei disso. Eu nunca falei isso aqui. Na verdade, na verdade não. O Bernardo foi meu... Eu namorei um rapaz e aí terminamos e namorei o Bernardo e casamos. Vamos fazer 33 anos de casado. Mas, assim, mesmo assim, nesse intervalo, né, de namoro, não foi nada rápido, não, demorou, sabe? E assim, eu não tinha, nunca quis também ficar, eu quero namorar aqui, eu queria aquela pessoa que Deus tinha para mim. E uma vez o Senhor usou uma pessoa e falou assim para mim: olha a misericórdia de Deus, que às vezes passavam e claro, pessoas falavam assim: nossa, mas você não tem namorado, porque, como eu falei, demorou de um para o outro, alguns anos. E eu estava lá, de boa, estudando e fazendo minhas coisas na igreja, trabalhando, envolvida sempre na casa de Deus. Nossa, mas você não tem namorado? Nossa, mas você não tem não sei o quê? Mas... E, às vezes, isso mexia comigo e trazia uma tristeza, mas aí
O Espírito Santo dava um toque, corre para Jesus, e eu corria, derramava nele ali meu coração, e ele renovava, e vamos embora, mas daqui a pouco vinha alguém falando, mas, nossa, você não tem você já tem 18 anos, 19, você não tem namorado. E sabe que uma vez Deus usou uma pessoa e falou para mim? Olha só, muitos quiseram te tocar, ou seja, queriam se aproximar para namorar, muitos quiseram te tocar, mas eu, o Senhor, não permiti, porque você é santa. E, gente, esse você é santa porque eu era melhor que ninguém, melhor que alguém, tinha uma auréola? Não. Ser santo é ser separado para Deus. Ser santo não é, eu uso aquela roupa branca comprida, uma auréola, duas asas, eu sou um anjo. Não, claro que não é nada disso. Ser santo é ser separado para um propósito. Então, Deus estava falando, olha, eu não permiti, porque você é minha filha. Você se entregou e você é separada para mim. Você é separada para um propósito. Não é para ficar aí passando de mão em mão. Vocês estão entendendo, gente? Olha, coisas que pessoas que muitas vezes, às vezes até sem ter intenção, chegavam e falavam, ou às vezes até intencionalmente mesmo para querer ferir, eu não sei, mas, na verdade, era a misericórdia e o amor de Deus sobre a minha vida. Olha só, olha esse Deus, isso não é privilégio meu, isso ele faz com cada uma de nós. Sabe, é isso. Então, assim, confia nele, seja grata. Seja grata, confia que ele tem um plano bom para a tua vida. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E a última coisa, para a gente poder orar, obedeça e confie. Obedecer, gente, isso é uma chave espiritual. Eu não obedeço para poder, eu vou obedecer para fazer uma troca com Deus, uma barganha. Eu obedeço, ele me dá o que eu quero. Não. E não é por merecimento, não é por meritocracia que eu recebo as coisas de Deus, e eu não obedeço para poder receber alguma coisa em troca. Eu obedeço, sabe, por gratidão, por tudo que ele já fez por mim. E eu falei isso ontem também, Jesus não precisava fazer mais nada, gente, nada. O que ele fez já foi tudo e muito mais. Gente, imagina, a gente não... Eu falo imagina, mas eu sei que a nossa mente não consegue imaginar. Ela é limitada. Mas é uma eternidade, a gente não consegue ter dimensão da eternidade. Uma eternidade longe de Deus, insofível. Sabe? E ele, quando ele morreu, ele nos trouxe também essa reconciliação com Deus, está tudo bem entre nós e Deus, mas também mudou o nosso destino eterno. Ele mudou isso. Então, ele não precisava fazer mais nada, ele não precisava me curar, ele não precisava ser o meu provedor, trazer o meu sustento, ele não precisava me dar todas as coisas para o meu aprazimento, ele não precisava fazer mais nada, mas ainda assim ele faz. Então, eu obedeço a ele, eu quero obedecer por gratidão, porque o que ele fez por mim, ninguém faria e ninguém poderia fazer. Está lá no nosso estudo bíblico. Se você quiser ver, está lá no YouTube, Lilian Nóbrega, está lá o nosso estudo bíblico sobre a obra da cruz. E mesmo que alguém quisesse, não poderia, porque só alguém que não tinha uma natureza pecaminosa poderia morrer no nosso lugar. E esse era só Jesus. Então eu obedeço porque eu amo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E guardar os mandamentos não é pegar, vou escrever tudo num papel ou botar numa caixinha. Não, é obedecer. E eu vou terminar com a frase que eu terminei ontem, que eu falei ontem. A obediência, ela precede os milagres. A obediência, ela vem antes dos milagres, sabe? Obedeça,
creia, confia. Eu tenho certeza que você vai ver o poder de Deus na sua vida. A jornada para uma fé madura e progressiva, ela passa pela nossa permissão de deixar o Espírito Santo nos guiar em cada passo. E passa por nós confiarmos que Deus completará a boa obra que Ele começou. Tá bom? Que Deus abençoe você. Eu vou parar aqui a gravação para a gente poder orar. Deixa eu só parar aqui. E